Estamos estudando as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na última aula falamos sobre a ministração, a pregação em Icônio. Veja aí no mapa, Icônio que ficou dividida entre judeus que concordavam, outros que não concordavam com o apóstolo Paulo. Você tem aí no mapa todo o circuito da primeira viagem missionária até agora, tá? Antioquia, Chipre, Perge, Antioquia da Psídia e Icônio. Muito bem, então foi até aí que nós estudamos. Hoje nós vamos agora para a cidade de Listra. Então ele saiu de Icônio por causa da perseguição e vai chegar em Listra, onde também vai enfrentar novamente confusões e perseguições ao Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre isso, denunciando confusões, como é importante no ministério apostólico acabar com todas as confusões, o esclarecimento da palavra de Deus. Veja agora o mapa, ele vai sair de Icônio e vai chegar em Listra. Listra, uma cidade localizada na parte oriental de uma planície chamada Licaônica, Licaônia. Enfim, aliás, eles preservaram, esse idioma, tudo. Nós vamos falar com mais detalhes. Vamos começar lendo Atos 14, versículo 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Bispo Getúlio dá a entender que Paulo não fez o circuito comum de chegar na sinagoga, falar para os judeus, não, já foi pregando na rua, e logo na entrada ele tem essa experiência de uma conversão. E essa conversão veio de uma cura, um milagre fantástico, que todos ali ficaram impressionados, porque era um homem provavelmente conhecido. Normalmente os mendigos ficavam estrategicamente na porta da cidade, porque era um lugar de muita movimentação, e de repente eles viram que este homem estava curado, um homem que era paralítico, e apenas com uma palavra, com um comando de Paulo, ele ficou curado. Mas para Paulo realizar esse milagre, Paulo identificou que aquele homem tinha fé. Milagre acontece com concordância, não apenas com a fé de Paulo, também tinha que ter a fé daquele homem, é claro. Aquele homem creu, foi curado. E aí todos começaram a adorar numa língua, na língua deles, a língua que é a língua licaônica. Que língua é essa, Bispo G? Então, essa língua é uma língua que ela tem uma origem muito antiga. E seria assim até misterioso, porque com o domínio grego, e a gente percebe que a cultura grega entrou até por causa dos deuses e tudo aquilo, mas é fantástico eles manterem uma língua que era uma língua bem antiga dos hititas, inclusive. Então ela era de mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo, e até que os hititas usaram foi até mais ou menos anos 700 antes de Cristo. E ainda nesse período eles usavam essa língua. Então, assim, um tipo de um mistério. Então, um povo muito desenvolvido culturalmente, tudo, mas é até difícil a gente falar. Eles eram presos a algumas raízes culturais, mas ao mesmo tempo eles eram abertos à parte espiritual. Então eu entendo que até esse posicionamento de fé, que a gente vê um crescer na vida de Paulo. Então Paulo vai na sinagoga, aí daqui a pouco ele está mais, já sinais, prodígios, maravilhas, vai caminhando e ali nós vemos que ele já chega e já os sinais acontecendo. E num local que eles eram muito francos, muito abertos para a parte espiritual. Então, assim, é tipo até uma antítese, porque a pessoa que é muito fechada, vamos dizer, arraigada à sua cultura pessoal, à sua própria língua, geralmente não é muito aberto à parte espiritual. E a gente vê que eles vão se abrir muito. Falando sobre preservação de costumes, diz o versículo que eles gritaram, os deuses em forma de homens, é uma teofania, né? Baixaram até nós. Ou seja, aquela coisa bem mitológica grega, que tem várias narrações na história da mitologia grega dos deuses vindo andar entre os homens, né? E os deuses se comportavam
pior do que os homens. É verdade. Né? Quando você estuda a mitologia grega, você fala assim, cara, é bizarro, os deuses se comportavam muito mal. Mas né? era uma estratégia do inimigo, né, Denis? Se a Com gente certeza. raciocinar, né, a época da razão é o erguer da razão do homem e o derrubar do que é o espiritual, os deuses. Então, os deuses são piores que os homens. Então, aí aqui aparece Hércules, aparece, né, tantos, vamos dizer assim, semideuses. Os né? heróis. Os heróis, né? Então, sempre a história e os filósofos. A jornada dos heróis. O homem como centro. A fé, né? O homem como centro. E é muito interessante esse ponto, porque também é um caminho de justificativa para a prática do erro. Se os deuses fazem, eu também posso fazer. Verdade. Curioso. Quem são esses deuses que eles pensavam? Vamos ler. Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, ou seja, os touros eram enfeitados, né? Queria sacrificar juntamente com as multidões. Imagine, que nem fazer um sacrifício para os dois apóstolos, né? Júpiter e Mercúrio. Júpiter era mais importante que Mercúrio dentro do panteão. Como é que é? Quem são essas figuras, Bispo G? Júpiter, né? Inclusive, né, no original mesmo, no grego, é a palavra Zeus, né? Porque nós estamos falando, Júpiter seria romano. E Zeus seria o principal, entre aspas, deus. Então ele seria tipo assim o pai de todos os outros deuses. Inclusive até a tradução fala a respeito disso, né? Que é pai de socorro. Né, o Zeus. E o outro, que é conhecido como Mercúrio, né, pelos romanos, ele é chamado Hermes. E ele é o arauto dos deuses. O que é um arauto? É aquele que vai na frente, é aquele que vai dizer os feitos. É como um representante de um rei. Então o rei conquistou Y, conquistou aquilo. Ele vai à frente apregoando. Então tinha que ser alguém que tivesse muita, vamos dizer assim, base para falar, ter assim, uma dinâmica, uma eloquência. E pela eloquência Paulo foi já confundido com esse Deus, né? É que Paulo foi rebaixado, né? É que Paulo era o que falava mais, né? É verdade. Veja a imagem de Júpiter. Até hoje existem, né, esculturas preservadas. Você está vendo do lado esquerdo do teu vídeo a figura de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Que era a estátua de Zeus, e que é Júpiter, né? A mesma figura como o Bispo G disse, né? Zeus era no panteão grego, no panteão romano, Júpiter. Né? Na verdade, os romanos absorveram a cultura grega e mudaram os nomes. Né? E Mercúrio, você vê a imagem, também Hermes. Né? Hermes era a figura grega, então ele era o arauto dos deuses, como o Bispo G falou, né? Aquele que falava bonito. E à frente, inclusive ele tinha asinhas, né? No capacete dele, embaixo, porque ele era o que ia à frente. Né? Então, é a figura do mensageiro. Né? Que o mensageiro tinha que correr muito. Então a figura na guerra do mensageiro é o cara que era mais rápido, mais leve, e que na época a forma de levar mensagem era por carta. Então ele tinha que correr, né? E assim, sabe, Bispo Dani, um dado muito importante, porque às vezes quem lê fala assim, mas Bispo, não está muito exagerado? Só por causa de uma cura, eles atribuírem aos deuses. Acontece que a cultura grega, como nós falamos, né, dos deuses, os deuses não faziam milagres desse, não. Ali a razão imperou, e a razão é o oposto da fé. E o oposto da fé não gera a cura verdadeira, porque ela procede de fé, tanto que você mesmo colocou no início. Então, não era costume. 400 anos de silêncio profético, 400 anos de domínio vamos dizer, das filosofias gregas e tudo isso, não havia cura. Era algo extraordinário. Fora de série. E o cara teve fé, né? Dentro daquele ambiente completamente incrédulo. Bom, aí começou. Imagine a confusão, Bispo G. Que confusão. Paulo e Barnabé tentando pregar, o povo trazendo touro, batuque, já querendo cortar o touro publicamente. Toda aquela movimentação. E eu imagino eles com a dificuldade do próprio idioma, porque falavam em licaônico e tentando entender o que estava acontecendo, até que eles se ligaram que estavam promovendo uma adoração a eles, ao próprio homem. Né? Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs
vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Muito interessante que muitas pregações do apóstolo Paulo, principalmente em Atos 17, nós vamos estudar quando ele prega em Atenas, ele deixa bem claro sobre o tal do Deus desconhecido, é o que está acima de tudo, é o que criou tudo, criou os céus, terra, mar, é o que vocês não conhecem, vocês adoram a criação, a criatura. Né? E é verdade, eles adoravam figuras humanas, figuras de animais. E Paulo sempre trata para combater a idolatria falando aquele que criou tudo e que não tem imagem. Vocês não podem fazer imagem. Então vocês não podem adorar a gente, porque o verdadeiro Deus não tem uma imagem para vocês adorarem. Agora eles têm um ato bem agressivo, que é um costume dos judeus, de rasgar as vestes. Por que eles rasgavam as vestes? Eles tinham, né? Isso obviamente faz parte de uma tradição. E eles gostavam de demonstrar exteriormente aquilo que eles estavam vivendo, né? Então, o rasgar as vestes é um símbolo de abatimento também, mas também de expressar dor, amargura, algum tipo de descontentamento. Então, isso era uma prática, né? Então, a gente percebe aqui que ele realmente rasga as suas vestes nessa condição. E uma prática que a gente vê até no Novo Testamento, no Antigo Testamento, era um costume deles, né? O rasgar a veste, né? Um tipo assim, estou demonstrando o meu desapontamento, a minha tristeza, de uma forma muito mais elevada. No discurso aqui de Paulo, Bispo G, ele fala para se converter ao Senhor, né? Para que vocês se convertam ao Deus vivo, voltem ao Deus vivo. O que significa isso no contexto até que eles nunca tiveram contato? Nós estamos falando de uma primeira grande oportunidade, muito mais agressiva do que as outras cidades, que Paulo está realmente pregando para gregos, pregando para estrangeiros. Para figuras que nunca ouviram falar de Deus, de Israel, da lei mosaica. É como você chegar hoje e pregar realmente em uma tribo africana, ou até uma tribo indígena, ou alguma religião politeísta. Você chegar, por exemplo, na Índia, no norte da Índia, pregar para eles que adoram tantas divindades e nunca ouviram falar de Jesus, de Deus. Mas por que falar de voltar, se eles nunca foram? Então, né, a compreensão que a gente tem a respeito de falar voltar ao Deus vivo é porque esse período, até o apóstolo Paulo fala isso muito claro no livro, na carta aos Romanos, é que foi dado um livre-arbítrio para a opção deles. E eles fizeram as escolhas dos deuses deles. Mas todo mundo que tem um Deus tem a intenção de um Deus. Não é alguém que é um ateu que despreza os valores de Deus. Então, aqui, quando ele coloca isso, é porque, por um determinado tempo, foi suportado, né, por esses que buscavam outros deuses, esse tipo de sentimento. Mas, agora, com a vinda de Cristo, eles são indesculpáveis. É o que fala o apóstolo Paulo em Romanos. Então, esse voltar é uma conversão, mas agora é um processo genuíno, porque agora tem como. Não é através de uma tradição, não é através de uma cultura, não é através de uma religião, mas é através do Deus vivo, através de Jesus Cristo. Eu quero ler uma profecia de Joel que fala exatamente sobre conversão. Está lá no capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aqui está uma ilustração bem clara que o Bispo já acabou de explicar. Né? Deus dá oportunidade para todos, Ele é misericordioso e tudo mais. Mas perguntaram exatamente, Bispo G, sobre esse finalzinho, em que ele fala, se arrepende do mal. Ora, Deus pratica o mal? E aí? É bem complicado, né? Se nós observarmos a Bíblia no contexto que Ele é o Criador de todas as coisas, o mal foi criado por Deus. Então, Isaías fala a respeito disso, no capítulo 45, ele fala, eu crio o mal, eu crio as trevas, eu sou o Deus supremo. Então, até o mal foi criado. Mas por que o mal foi criado? O mal foi criado como a oportunidade. O livre-arbítrio que nos foi dado aos anjos também. Então, a opção de existir o mal foi dada por Deus. Então, se Deus é criador de todas as coisas, a opção do mal veio de Deus também.
Mas por quê? Porque através da opção de você fazer a escolha por um processo de arrependimento, de conversão, de buscá-lo, buscar o Deus vivo, simboliza o quê? Você fez a opção por aquilo que é o melhor verdadeiramente, e não simplesmente uma religião ou qualquer tipo de desagrado, vamos dizer assim. Né? É muito comum pessoas falarem sobre Albert Einstein, que como ele diz que trevas são ausência de luz, também o mal é a ausência do bem. Então Deus ele tem esse caminho. E também é importante lembrar que Deus permite, mas quem faz o mal é o maligno. É isso aí. Né? Quem faz o mal é o maligno. É a permissão, não é o mal em si, é o livre-arbítrio para uma opção. Exato. Né? E que Deus, de repente, pelo teu posicionamento de se arrepender, de se limpar, né, impede que o mal continue. Eu acho que é muito mais nesse sentido também. Ele impede que o mal continue fazendo a pessoa sofrer, né, e tudo mais. Bom, Paulo continua dizendo assim no versículo 16: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ele quer dizer, né? Mesmo vocês fazendo tudo errado, ele continua sendo bom. E ele os acompanhava no seu erro, na sua idolatria. Aí eu percebo, o bispo Dani, o quanto que Paulo, aliás, Lucas, caminhou com Paulo. Isso aqui é um sentimento claro. Então a gente percebe na carta aos Romanos, ele começando falando tudo isso. Então a expressão genuína, nós estamos falando de dois autores totalmente diferentes. Sim. Correto? Estou falando do apóstolo Paulo que escreveu aos Romanos. Agora está aqui Lucas que relatou o que ele viu. Então aqui é impressionante como a Bíblia ela é completa, como é genuína. E esse sentimento que... Por quê? Agora não, agora o Deus vivo já enviou o seu Filho, agora vocês são indesculpáveis, agora é o tempo de vocês se converterem. E também aos próprios judeus, né? Porque os judeus, como foi colocado, não adianta ficar rasgando a veste demonstrando. Você tem que rasgar o coração e buscar o Deus vivo, né? Numa situação de arrependimento. Uma outra comparação muito legal do apóstolo Paulo é da circuncisão. Ele fala, vocês são circuncidados na carne, mas Deus quer que vocês sejam circuncidados no coração, né? Na aliança do Espírito. Fantástico. Bispo G, a gente sabe que vai ter perseguição. Quando tem resultado positivo, quando tem salvação, quando tem cura, quando tem libertação, vai ter perseguição, não tem jeito. E diz assim o versículo 19, que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Eu vou pedir à produção colocar de novo o mapa de Listra, né? O caminho de Paulo até Listra. Por que eu vou explicar isso? Olha o caminho que eles fizeram, Bispo G. Judeu de Antioquia da Psídia. A distância de Antioquia até Listra, 160 quilômetros. Vamos dizer que até de carro é uma caminhada. Né? Imagina aquela época a cavalo, enfim, a pé. 160 quilômetros eles caminharam para apedrejar o apóstolo Paulo, para incitar confusão, para inflamar os judeus também da região de Listra contra o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. Fala que Paulo foi apedrejado. Agora, apedrejamento sabe que é uma punição também prevista pela lei de Moisés. O que eles alegaram para apedrejar o apóstolo Paulo? Que eles alegaram que ele estava, de uma certa forma, blasfemando, né? Tomando ali uma posição contrária a Deus, né? Diretamente. Então, a blasfêmia, no caso, também uma heresia, né? Alguma coisa nesse nível, era digno de, entre aspas, ser apedrejado. Mas o que o que você colocou é tão interessante, Dani, porque, vejam, eles andam 160 quilômetros para apedrejar. Vamos raciocinar. Eu estou na minha cidade. Então eu estou levando o evangelho, estou levando a minha religião. Fico aqui na minha. O que incitou que eles andassem tudo isso? Obviamente, o próprio diabo. Quando Jesus falou, sois filhos do diabo,
para eles, é porque a realidade era essa, eles não davam espaço para que o Espírito Santo entrasse e modificasse. Uau. Eles eram religiosos. E a gente vê a mesma religiosidade, né? Por isso que a gente percebe. O diabo, logo no começo, Jesus resistiu 3 vezes e mandou embora. Os fariseus, os religiosos, até depois de Jesus ter ressuscitado, estavam dando problema. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Bispo G, muitas pessoas falam sobre sofrimento. Para participar do Evangelho, obrigatoriamente tem que ter sofrimento? Então, olha, Bispo Dani, esse é um contexto que eu até posso concordar que aqueles que passam por sofrimento pela obra do Senhor é uma realidade. Mas eu não tenho assim na minha mente que todos tenham que passar por sofrimento. Porque o sofrimento também é algo que faz parte do ser humano. Agora, obviamente, no caso deles, eles eram pessoas que estavam abrindo, eles eram pioneiros. E todo pioneirismo é meio complicado. Você bate com forças que você desconhece, você enfrenta culturas, você também já enfrenta poderes que estão estabelecidos. Então, não era só um sofrimento, mas era o momento que eu acho que foi o contexto desse sofrimento, porque eles estavam o quê? Abrindo as portas para o Evangelho. E as potestades, dominadores, quem estava estabelecido não queria. Mas no contexto assim, eu acho que é o contrário. O Evangelho, mesmo a gente tendo sofrimento, o Espírito Santo nos consola. Então eu acho que a gente não pode atribuir isso, né? Porque tem muitas pessoas que até tem música, né? Vai andando, geme e chora, aquelas coisas assim, como se o Evangelho fosse um sistema de sofrimento. E pelo contrário, eu sirvo há 40 anos e só me trouxe alegria. Em momentos difíceis ele me trouxe paz. O fruto do Espírito é alegria. Confuso, né? Um discurso assim. E o próprio Paulo também fala isso, né? Que com ele sofremos, mas com ele seremos glorificados e com ele reinaremos. Sem dúvida. E não é só no mundo celestial, mas reinaremos também em vida. Amém. Não é verdade? Então você entenda que o sofrimento acaba no posicionamento. Porque no versículo 20 fala assim que rodeando Paulo, porém os discípulos levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Olha que chocante. Paulo se levantou como se nada tivesse acontecido. E voltou para a cidade. Ele não falou assim, se levantou, vamos embora. Estou bravo. Não. Voltou, dormiu lá. No dia seguinte, falou, vamos para outra cidade. Amém. Então isso é soberania. Amém. Impressionante a soberania do apóstolo Paulo para lidar com situações tão aflitivas, tão conflitantes, com tantos ataques. Essa soberania daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Você cheio do Espírito Santo de Deus vai se levantar, não vai ficar caído. Atacaram pedra, falaram mal de mim, estão me perseguindo e tudo mais. Se levanta na unção do Espírito, continua a tua caminhada, porque o próprio Senhor disse, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque o Senhor é contigo. Amém? Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje estudamos a pregação do Evangelho em Listra, uma cidade colonial romana que preservava a sua origem licaônica. Quando acontece a cura do paralítico, os listrenses adoraram Paulo e Barnabé como deuses, Júpiter e Mercúrio. Os apóstolos impediram tal coisa, denunciando aquela confusão, rasgando suas vestes como sinal de revolta e repúdio à idolatria. A perseguição logo chegou, com adversários judeus de Antioquia e Icônio inflamando os judeus de Listra para matá-los. Paulo foi apedrejado, mas não morreu e não se abalou. Continuou pregando a palavra e agora em Derbe. Tá certo?